Boa madrugada, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde, satisfação. Vamos falar um pouquinho aqui de algumas noções básicas de hardware, mas dentro desse contexto da disciplina de sistemas operacionais. O objetivo aqui não é entrar em detalhes, mas sim de ter algumas noções aí de coisas que nós vamos utilizar durante a nossa disciplina, né? Isso aí é uma figura, como sempre, tirada lá do Tannenbaum, que mostra um diagrama aí conceitual super simples, né, de um computador, onde a gente vê os mais diversos dispositivos de hardware, né, todos eles ligados a um único barramento. Na prática, a gente sabe que tem vários, né, e interagindo por meio deste barramento. Então aí é uma visão muito simples, talvez lúdica, né? Onde a gente teria CPU, memória, uma controladora de vídeo, teclado, USB e de disco. Tudo isso ligado a uma única via aí, né? Por onde esses dispositivos conversariam. Bom, o que é que um processador faz? Muita coisa, né? Mas para nossa definição aqui, para o que a gente quer falar aqui, basicamente o que os processadores fazem são buscar instruções, né? Código, né? A ser executado. Isso normalmente vai estar, normalmente não, sempre vai estar em alguma memória, né? Foi exemplificada aí a memória RAM. E o processador vai estar sempre fazendo isso, buscando a próxima instrução lá, que faz parte do código do programa, do processo que está em execução, e as executa. Isto é lento, né? Memória RAM para o processador já é um dispositivo lento, né? Ainda vamos falar de disco. Se a memória RAM é lenta, imagine o disco, né? Então a gente sabe que os processadores atuais, eles sempre possuem aí uma hierarquia de memória, né? Caches, na própria cache, hoje a gente tem uma hierarquia de cache, não é muito minha praia isso aí. Cache L1, cache L2, cache L3, e no topo disso tudo está um conjuntozinho de posições de memória super pequeno, mas super rápido, chamado de registradores, né? Então, não estamos falando aqui, a disciplina não é de arquitetura de computadores, mas você já deve ter ouvido falar sobre isso. E todo processador aí ele tem registrador de uso real. Por exemplo, também tem um contador de programa, um ponteiro para pilha, e etc. Né? Um registrador é PSW, mais para parte de controle de uma série de coisas aí do funcionamento da máquina, né? A gente tem famílias hoje de processadores bem conhecidas, como x86, né, Intel e AMD, que a gente usa aí nos desktops, nos notebooks. ARM hoje também super famoso e com um mercado gigantesco devido ao mercado móvel, né, devido aos dispositivos móveis, tá? Spark, MIPS e por aí vai. Então, cada família desses de processadores aqui tem um conjunto de instruções diferentes. Desde os processadores mais simples, atuais, se você for lá para... você teria que voltar aí 30, 40 anos no tempo para chegar a um processador que não tenha essa possibilidade, né? Mas qualquer processador hoje real de um sistema, seja ele desktop ou móvel, ele vai ter pelo menos dois modos de operação, né, um processador, um chamado kernel mode e outro user mode. A gente vai retornar essas coisas na disciplina, mas já falei sobre isso, né? Normalmente esse user mode é utilizado bem mais restrito e é utilizado para executar
os programas dos usuários, e o kernel mode é utilizado para executar o próprio sistema operacional em si, sendo que quando ele está aqui como modo kernel, tem uma série de restrições que são desabilitadas e se pode acessar todos os dispositivos, toda a memória da máquina. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas existem várias formas de se fazer essa alternância, né, da CPU alterna entre esses dois kernels, por exemplo, realizando um syscall, um system call, que a gente vai ver mais para frente. Hoje, em qualquer computador que você compre aí, por mais simples que seja, né, em qualquer celular, a gente tem paralelismo real, né, nos processadores. Hoje acho que não tem para vender aí mais nenhum processador que não tenha paralelismo real, ou seja, que tenha pelo menos que tenha somente um único core. Tá? Hoje isso não existe mais, né? A gente sempre vai ter processadores hoje à venda aí no mercado, seja de celular, seja de computador desktop, sempre tendo vários cores. Então, máquinas que têm paralelismo real. A memória, né, é uma memória ideal, né, é essa forma como está aí em vermelho, extremamente rápida, abundantemente larga e barata, igual a farinha na feira. Só tem um problema, essa memória não existe, até hoje ela não foi inventada. Então, toda a estratégia que foi montada aí ao longo de décadas envolve você montar uma hierarquia, né, de memórias, onde você sai dos registradores para a cache, para a memória principal aqui, que seria a RAM, até os discos, está chamando aqui de magnético, né? Os SSDs estão bem populares já hoje, tá? Onde é comum você ir aumentando aqui, quando você vai de uma camadinha para outra aqui, no sentido de cima para baixo, é bem comum você ir aumentando coisa aí de uma ordem, né, de grandeza. Por exemplo, os processadores que você encontra aí no mercado hoje para vender, Intel, né, ou AMD, você tem lá, por exemplo, uns 8 MB de cache, e hoje é comum você ter 8 GB de RAM. Quando você vai para o armazenamento, 8 TB é muito, né? Mas você vai pelo menos aí 1 TB, então acaba de certa forma subindo de novo mais uma ordem aí de grandeza, né? E os tempos, né, de acesso, os tempos que levam para se acessar, ler ou escrever alguma coisa, em cada um desses tipos de memória também vai aumentando bastante. A gente vai estudar bastante nessa disciplina sobre gerenciamento em memória, mas o gerenciamento desses vários níveis aí, das caches, por exemplo, é realizado pelo próprio hardware, né? E quando vai para os outros níveis, você tem aí algum apoio do sistema operacional, e essa é uma tarefa que é vital no desempenho do sistema. Então, principalmente por questões de desempenho, né, é vital que o sistema operacional faça um bom gerenciamento nessa questão do que fica em memória RAM, do que fica em cache. Os discos, né, são a base lá em praticamente todos os computadores, né, e segue aquela linha que eu já falei, né, de historicamente sejam muito mais baratos e maiores e também muito mais lentos. Hoje os SSDs estão já bem populares, né, mas falando um pouco ainda dos HDDs, né, dos discos
disco mesmo, né? Não sei nem por que se chama SSD de disco, não seria para chamar, mas tem gente que chama. Mas enfim, os discos convencionais, né? Eles são uma coisa muito diferente do restante do computador, né? Porque ele é um dispositivo, assim, em grande parte, mecânico, né? Onde você tem ali um monte de coisa que se mexe ali dentro, o próprio disco, né? Ele fica ali girando direto. Então tem motores, enfim, várias coisas ali. As próprias cabecinhas, né, de leitura e gravação, elas estão se mexendo o tempo todo. Então, é um dispositivo muito diferente do restante do computador e que é muito suscetível a falhas. Se você for olhar aí, existem até empresas que ainda publicam até hoje níveis aí de confiabilidade de disco, tempo esperado antes deles falharem. Todo disco mecânico em algum momento aí é esperado que ele falhe. O que os bons discos fazem, né, os bons fabricantes fazem é fazer com que esse tempo de vida dele, né, ou o tempo que ele vai demorar para falhar, seja maior aí do que a média da vida útil, né? Ou seja, ele vai quebrar, mas ele vai acabar quebrando um tempo depois da vida útil dele. Mais uma vez, ainda falando dos HDDs, né? Ele tem realmente lá os discozinhos dentro, né? Acho que todo mundo aqui já viu um disco aberto, né? E a informação é lida e escrita naqueles discos em círculos aí concêntricos que a gente chama de trilhas, né? Ou de cilindros, que se dividem em setores. É comum 512 bytes, mas pode ser um tamanho um pouco maior, 1K, 2K bytes. Né? SSDs não possuem partes móveis, né? Armazenam os dados em memória flash, como por exemplo um pendrive. Bom, então, apesar de que os discos são dispositivos de entrada e saída, estão separados aqui, na verdade, para se enfatizar que genericamente hoje, né, é muito comum a gente ter essa divisão aí de controladora e dispositivo, né? As controladoras são um ou mais chips que normalmente estão presentes lá na própria placa-mãe do computador. Né? Então a gente ouve muito falar, por exemplo, de controladora USB, controladora SATA, controladora PCI Express. Né? Então isso são chips, são dispositivos que estão lá, já vem na placa-mãe do computador e que são eles, na verdade, quem recebe os comandos do sistema operacional, no caso de uma controladora SATA, né, de disco, para ler os dados que estão lá no disco. Por que isso? Porque em muitos casos o dispositivo real, o disco, né, SATA, ele é muito complexo até mesmo para o próprio sistema operacional. Então a ideia das controladoras, né, é mais uma camada de abstração, né, para que o sistema operacional ele tenha que saber apenas como falar com uma controladora SATA, certo? E a controladora SATA, por sua vez, é que vai falar com o disco rígido SATA, que acaba sendo ainda mais complexo, né? E você também tem, né, aquela questão de que você tem menos modelos de controladoras SATA, vou manter aqui o exemplo da controladora de disco, do que modelos de discos SATA. Tá? Então, o sistema operacional precisa saber como falar com um número menor aí de controladoras SATA do que ele precisaria saber se ele fosse falar diretamente com os discos, né? No mundo real, atualmente, controladoras, né? Essas controladoras, vou manter o mesmo exemplo, a controladora
serial ATA, né? Se você for olhar conceitualmente, né, ela na verdade também é um pequeno computador, pequeno está aí entre aspas, pequeno para o dia de hoje, né? E às vezes, né, essas controladoras, elas possuem uma série de softwares internos, né? A gente normalmente chama de firmwares, mas que acabam sendo aí meio que sistemas operacionais também que estão executando ali dentro da controladora, né? Tem toda uma confusão em relação a isso, né? Por exemplo, envolvendo aí o mundo aí do software livre, né? O pessoal às vezes é muito crítico em relação a esses firmwares dos dispositivos ou das controladoras, porque comumente são softwares fechados, né? Que você não sabe ali, você não tem como saber exatamente o que ele está fazendo, né? Então, retomando, né, hoje é muito comum, né, você ter essas controladoras aí que estão antes dos dispositivos reais e é bastante comum também que os sistemas operacionais atuais saibam como conversar apenas e tão somente com as controladoras e elas é que se comunicam com o dispositivo real que está ligado lá, por exemplo, na placa-mãe do computador. O dispositivo em si, né, que está dizendo aí, né, pode possuir uma imensa complexidade interna escondida através de uma interface de comunicação padrão, aí é aquela história, né, o mesmo exemplo que eu estou mantendo. Qualquer disco SATA, e aí existem centenas, talvez, de fabricantes de disco SATA, tá? Então, qualquer disco SATA deve funcionar com qualquer controladora SATA. Tá? Tem aí embaixo a definição do que significa SATA. Okay? Então, independente do modelo ou do tamanho do disco, você sabendo que aquele disco é SATA, entrando com o cabinho correto lá, ligando ele em uma porta SATA, uma controladora SATA da placa-mãe, ela vai saber como comandar aquele disco rígido e o sistema operacional, por sua vez, precisa saber apenas como falar com a controladora. Como é o nome desses pedaços aí do sistema operacional que conversa com as controladoras? É o famoso device driver, né? Que a gente instala aí, ou que vem junto, hoje é mais comum com o sistema operacional, era mais comum a gente ter que fazer essas instalações manualmente tempos aí atrás, né? Então, o software que conversa com a controladora, certo? E o dispositivo enviando comandos e lendo resposta é o que a gente chama aí bem comumente de device driver. Tá? Então, conceitualmente, eles devem ser parte do sistema operacional, né? Executando lá junto com o sistema operacional. E historicamente esses caras aí são uma imensa fonte de problemas, porque você tem muito aquele conceito, ou tinha, né, antes, aquele conceito de ter muita gente escrevendo drivers de dispositivos, porque você também tinha uma quantidade imensa aí de dispositivos que podiam ser ligados, por exemplo, numa placa-mãe aí de um computador desktop. Então, até mesmo a nível de quantidade de código, né? Boa parte, na verdade, do código aí de um sistema operacional é composto de drivers, de dispositivos, né? E você tem aí milhares de fabricantes diferentes de dispositivos, né? Que podem não ter tanto cuidado assim na escrita desse código do driver, né? E como ele está executando lá juntinho, coladinho com o sistema operacional, dentro, na verdade, conceitualmente do sistema operacional, do kernel do sistema operacional,
Isso gera, ou gerava, ainda hoje gera, mas hoje menos, muitos problemas aí de segurança, de estabilidade para os sistemas operacionais. Bom, a forma de inserir um novo driver depende do sistema operacional. Antigamente era muito comum a gente precisar reinicializar a máquina quando instalava um novo driver de dispositivo. Hoje é menos comum essa necessidade de reinicializar o sistema inteiro, né? Porque você atualizou, por exemplo, lá o driver de uma placa de vídeo ou de rede. Bom, aí aqui eu vou passar rápido, nesse conceito aí que está destacado em negrito na interrupção, porque a gente vai retornar a isso com mais detalhes mais para frente, certo? Mas é um conceito bem importante, utilizado por drivers e controladoras. Basicamente serve para que, estou só dando um exemplo, né? Mas é o mais comum aí. Esse conceito basicamente serve para, por exemplo, um dispositivo conseguir informar aí ao restante do computador, né? A CPU, ao sistema operacional, ao processador, ao sistema operacional, que ele precisa de alguma atenção, que ele terminou de executar alguma coisa que foi solicitada, por exemplo. Então, aí é um exemplo, são 4 etapas, aqui está bem simplificado, tá? Então aí nenhum exemplo, né? Um driver solicita algo a uma controladora de um dispositivo, tá? Normalmente escrevendo algo em posições de memória lá específicas, tá? Então, quando então isso vai ser feito e vai demorar um tempo para ser de fato realizado, né? Então, o sistema operacional vai lá, o driver faz parte do sistema operacional. Então ele solicita que, por exemplo, uma placa de rede envie ou receba alguma coisa, né? Ou uma controladora de disco, né? O driver solicita que essa controladora faça a leitura de alguma coisa lá no disco, escrevendo algumas informações lá em locais específicos lá da memória, né? Da controladora do disco, né? Então, o que é que a controladora do disco faz quando ela conclui essa leitura? Ela foi lá, enviou a informação para o disco foi lá, fez a leitura dos dados, e agora? O que é que essa controladora faz para avisar o sistema operacional que os dados foram lidos? Usa-se muito comumente esse conceito de interrupção, quando a controladora conclui essa solicitação, ela vai sinalizar isso, tá? Para um dispositivo que também está lá na placa-mãe, chamado controlador de interrupção. Tá? Na figurinha aqui, né? Talvez melhor indo do que para o 3 e para o 4, né? A CPU foi aqui no número 1 e escreveu algumas informações na controladora de disco, tá? Pedindo lá, leia tal trecho do disco. Mas isso não acontece instantaneamente, né? E não adianta a CPU ficar esperando por isso. Ela vai colocar o computador, ela vai fazer outras coisas enquanto está esperando por isso. Então, esse processo vai acontecer aí envolvendo a controladora de disco, o driver de disco, e quando esse processo de leitura for concluído, os dados estiverem disponíveis, né, a controladora de disco vai avisar isso por meio desse dispositivo que está aqui no meio, o controlador de interrupção. Ó, terminei de fazer a leitura. Tá? A controladora vai avisar isso à CPU. Dizer, olha lá, aquela solicitação que você fez para a controladora de disco, para o disco, por sua vez,
fazer a leitura dos dados foi feita, e agora? E aí isso é informado também por aqui a CPU, certo? No momento síncrono, né, eu vou tentar mostrar alguma coisa um pouco mais prática nisso, né, mostrando que na verdade para cada dispositivo se associa aqui um identificador, né, e por meio desses identificadores é que a CPU sabe, por exemplo, que foi aquela leitura solicitada à controladora de disco que acabou de ser realizada. Ok, ok, então, mas só para concluir esse conceito aqui, né? Quando isso acontece, né? Enfim, todas as vezes que isso acontece, né, foi solicitada a leitura foi feita, o que é que vai acontecer? A CPU agora vai ler esses dados, né? Aliás, ela vai, enfim, copiar isso para a memória, vai fazer alguma coisa com esses dados que estão disponíveis agora. Ela faz isso como? Basicamente, o mais importante, talvez o do meio, esse terceiro ponto aqui, né? É que o que vai ser feito nesse momento é que vai se executar uma parte do driver daquela controladora de disco, nesse exemplo, né? Para quê? Para que esses dados possam ser lidos, né? De fato, copiados da controladora de disco para, por exemplo, a memória RAM. Então, na sequência que está aqui, né? Retirada lá do texto base, na disciplina, também, quando uma CPU aceita, né? Realizar um tratamento desse sinal lá de interrupção, né, de que o dispositivo terminou de fazer aquela leitura ou aquela operação solicitada, ela vai salvar algumas informações, alterar o modo de funcionamento para kernel e utilizar um identificador para executar uma parte do driver daquele dispositivo, ou seja, uma parte do sistema operacional chamado de controlador de interrupção ou interrupt handler. E depois ela retorna a executar os processos. Em computadores modernos, esse que a gente usa no dia a dia, né, esse processo é muito automatizado, né, e realizado aí quase que a revelia da CPU, envolvendo pareceu mais outro, meu Deus, dispositivo de hardware que tem em qualquer placa-mãe, né, chamado de controlador DMA. DMA é uma sigla, né, de Directory Memory Access. Basicamente, ela permite que dados sejam copiados, né, entre memória RAM e controladores sem praticamente nenhuma necessidade de intervenção da CPU. Então, os dados são copiados diretamente, meio que sem muita necessidade de você estar utilizando um dos cores da máquina para fazer esse processo de cópia, né, de dados, por exemplo, lá da controladora SATA para a memória RAM. Isso é feito hoje basicamente aí que totalmente pelo controlador de DMA. Aí, enfim, a gente vai, eu vou entrar mais em detalhes nesses conceitos, em dois conceitos, vai ser em dois, a gente falando desse, né, de hardware, então tem esse conceito de interrupção, que é importante, e vai ter um outro vídeo sobre chamadas ao sistema, desses syscalls em inglês, onde eu vou tentar detalhar um pouco mais essa questão, mas são dois tópicos importantes, se entender minimamente, pelo menos o conceito dele, né? Apareceu os dois nomes aí, chamados ao sistema, ou syscalls, e
controle de interrupções, né? Ou tratamento de interrupções. E os barramentos, aí já talvez um computador um pouquinho mais novo, né? Porque já aparece, por exemplo, aqui slots PCI Express, memórias DDR3, já tem a 4 aí, SATA, USB, portas USB 3.0, uma porta Gigabit Ethernet, né? Mas enfim, tudo isso está ligado, né? Claro que também aqui é bem simplificado, mas tudo isso está ligado por meio de um conceito também presente aí desde sempre, né? Nas placas-mães de computadores chamado de barramento. Só a nível de exemplo, né? O bastante comum hoje, utilizado hoje, é o PCI Express, né? Que é um sucessor aí do PCI, que por sua vez sucedeu o ISA, que teve outros aí antes dele, mas aí deixa esses outros para lá. O PCI Express é uma arquitetura serial, ou seja, os bits não são transmitidos em paralelo de um dispositivo PCI Express para a memória RAM, eles são transmitidos de forma sequencial, na verdade aí para o controlador, né? Os bits não são transferidos de forma paralela de uma placa de rede PCI Express para a controladora PCI Express, de forma serial, 1 a 1. Tá? Pode-se pensar que isso é ruim, mas enfim, para os detalhes técnicos, isso aí acaba sendo bom. E aí não é muito minha praia, mas esses barramentos seriais, como o USB, que também é serial, são muito dominantes hoje. Tá? Tem alguns conceitos, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui no barramento PCI Express. Lá no livro tem bem mais detalhes, no livro Tannenbaum, de mensagem, conexão, lane, tá? Linha, né, aqui deixei dois em português e um em inglês. Então, o paralelismo existe, algum tipo de paralelismo, permitindo a transmissão de múltiplas mensagens em linhas simultâneas. Tá? Uma coisa interessante que tem no barramento PCI Express é que ele tem uma arquiteturazinha em camadas, como a gente tem nas nossas arquiteturas de camada de rede de computadores, né? Física, enlace, rede de transporte, aplicação. O barramento PCI Express também tem camadas lá com protocolos definidos por cada camada, e o dispositivo real PCI Express conversa com a controladora PCI Express por meio dessas camadas e protocolos, como a gente está mais acostumado aí nas arquiteturas de rede. Então, Physical, Data Link, Transaction, acho que são basicamente essas três aí que a gente tem no PCI Express. E eu acho que com isso a gente encerra essa fala aí de algumas noções básicas de hardware. A gente acaba tendo que voltar em alguns momentos a falar disso no decorrer da disciplina, mas por hora isso é suficiente, então valeu!